eventualmente, se assim entenderem as comissões do Corinthians e o Conselho Deliberativo. Pois bem, essa é a atualização do andamento das comissões dentro do Corinthians. Isso continua também andando no Ministério Público. O Gavioli, atual gerente financeiro do Corinthians, ele voltará a ser ouvido. O Carioca, que era o motorista do Duílio Monteiro Alves e tudo mais, também deve ser ouvido muito em breve. E as investigações estão avançando. Só que tem um ponto aí que nós da Gazeta Esportiva revelamos, em matéria publicada por mim e pelo André Costa, que remete a 7 faturas que estão ausentes de toda essa averiguação. E eu te explico agora, depois desse gole d'água e da vinheta. Vamos lá, gente, sendo bem sucinto para vocês, é o seguinte: as faturas dos 3 anos de mandato do Augusto Melo foram entregues, do Duílio foram entregues, e do Andrés? Do Andrés foi entregue a fatura a partir de setembro de 2018. A fatura de setembro remete ao gasto de agosto de 2018 e de janeiro a julho de 2018, o primeiro semestre do mandato de André Sanches. Essas faturas não foram entregues nem à Comissão de Justiça do Corinthians, nem ao Ministério Público. Aí a revelação da Gazeta Esportiva. Portanto, nós temos aí, eventualmente, gastos que não foram apurados, já que, por exemplo, só no caso do André Sanches, a Comissão de Justiça elencou 50 despesas que somam R$190 mil e o mesmo ali que está sendo utilizado pelo Ministério Público, porque o Ministério Público também estava elencando gastos suspeitos, que seriam separados para averiguação, mas os gastos suspeitos do Ministério Público ainda não eram todos estes citados pela comissão. A comissão se adiantou e elencou 50, 190 mil, fez isso até mesmo antes do Ministério Público, que ainda estava ali, pelo que eu soube, em R$30 mil. Mas o Ministério Público ciente, viu a matéria publicada na Gazeta Esportiva, eu soube que eles já pegaram esses 50 gastos e somaram lá para pontuar e averiguar e questionar os eventuais gastos ilícitos. Bom, vamos lá. Dito isso, o que acontece? Eu fui entender por que dessa lacuna de 7 faturas. E a explicação que eu consegui é a seguinte: o Corinthians foi negociar a folha de pagamento do clube com um banco. Muito normal, muito comum isso, né? Fechou com o Santander. Quando fechou com o Santander, conseguiu os cartões de crédito corporativos adicionais. E aí foi um deles para o presidente do clube. Ali ele passa a ter aquele privilégio. Como o pedido do Ministério Público, do promotor Cássio Conserino, foi olha só, eu quero as faturas dos cartões corporativos do presidente, o Corinthians entregou todos que eram dos presidentes. Naqueles 6 primeiros meses, não tinha um cartão para o presidente. Por isso que isso não foi entregue ao Ministério Público. Porque ali era um cartão da American Express, um cartão que era de responsabilidade da diretoria e controle da diretoria para gasto do clube. Do que precisasse no clube, tinha esse cartão para a diretoria utilizar. Ponto. Não era um cartão exclusivo do presidente. Entende? Só que, com o que utilizavam? Aí sabe o que tem nessas faturas, né? Por exemplo, a gente pegou aquela lá viagem no Réveillon do Andrés. E se tiver outra viagem nessas faturas? Eu estou dizendo que tem. Estou dizendo o seguinte: mesmo não sendo do presidente, cabe a averiguação de que maneira foi utilizado este cartão nos 6 primeiros meses, já que ele era de responsabilidade e controle da diretoria, mesmo que não exclusivamente do presidente. Esse é o entendimento da Comissão de Justiça e da Comissão de Ética. E é por isso que as comissões solicitaram à diretoria financeira do Corinthians a entrega desses 7 primeiros meses da gestão do André Sanches, a entrega das faturas deste cartão unitário da diretoria e que até agora ninguém nunca viu, ninguém sabe o que tem lá. Então as comissões, elas se anteciparam, porque o Ministério Público não fez esse pedido, o Ministério Público não tinha esta informação revelada pela Gazeta Esportiva de que era um cartão só e não era do presidente, e a intenção do Ministério Público com isso, então, olha, eles nem vamos então solicitar isso, porque a Justiça já nos concedeu a quebra do sigilo. Vamos na quebra do sigilo e vamos pegar lá essas informações. Esse é o entendimento do Ministério Público, que soube a partir da matéria publicada na Gazeta Esportiva de que não tinha, esse cartão era da American Express, cartão único, e não tinha cartão para o presidente ali. A Comissão de Justiça do Corinthians não vê assim, vê que ela resolveu se antecipar, não aguardar a quebra, não aguardar o Ministério Público, quer essas 7 faturas, quer averiguar as 7 faturas, para então questionar os eventuais responsáveis se ali for constatado algum gasto estranho. Percebe? Então é importante a gente destacar este trabalho da comissão, como ele se assemelha
ele ao trabalho do Ministério Público em vários pontos, mas em diversos outros pontos não. Ele não apura crime e ele também pode ter a sua conduta individualizada, né? Autônoma, independente. O Ministério Público não quer solicitar essas 7 faturas, mas a comissão quer e já solicitou. Então a gente muito provavelmente vai ter essa resposta do que foi utilizado nesse período pela fiscalização interna do clube e não pelo MP, que pode até chegar essa resposta um pouco mais lá para frente, e não sei se ele também divulgará essa resposta. Então, uma informação importante, uma explicação primeiro por que ela não foi entregue. O Corinthians está à disposição para entregar caso seja solicitado, como aconteceu agora nas comissões, explicar o trabalho da comissão e o trabalho do MP, como eles têm metas e estratégias distintas sobre isso, e aguardar para ver quais serão os próximos passos a partir desse entendimento do que era e de como era utilizado este cartão. O importante de tudo isso é que as pessoas saibam, tem 7 faturas aí que ninguém tomou conhecimento até agora e que a gente deve saber em breve do que se tratava. Tá certo? Essa informação foi confirmada pelo Corinthians, foi confirmada pelo Ministério Público e também pelo Leonardo Pantaleão, que enviou esse pedido à diretoria financeira do Corinthians. Aguardemos os próximos passos. Antes de mais nada, antes de fechar aqui o vídeo de hoje, vamos falar rapidinho de outro assunto muito importante, que é a reforma do Estatuto do Corinthians. Já ia me esquecendo. Bom, vamos lá, ficar em cima dessa história do Estatuto, porque é importante que se cumpra o cronograma estipulado pelo Romeu Tuma Júnior para que a votação e a reforma do Estatuto aconteça ainda neste ano. E o que eu falo sempre, não adianta só reformar o Estatuto, porque se reformar, mas não atingir os pontos mais sensíveis, aqueles pontos que de fato vão permitir uma mudança radical na estrutura e governança do Corinthians, aí não adianta nada. Não adianta falar, reformamos o Estatuto. Então vamos ver que reforma será feita. Para mim, esse é o ponto. Concorda comigo? Deixa nos comentários. Mas qual que é a atualização sobre isso? A Comissão de Reforma do Estatuto concluiu o pré-projeto, o texto. O pré-projeto foi concluído e foi entregue para o Romeu Tuma Júnior nessa sexta-feira. Vai ter uma análise técnica deste texto e aí ele, nos próximos 10 dias, será encaminhado para, em outubro, ainda em outubro, ter uma discussão, passar a ter uma discussão do texto com lideranças de chapas, coletivos, organizações, enfim, qualquer tipo de organização e coletivo do clube vai poder passar a discutir junto ao Conselho Deliberativo este texto, este pré-projeto. Para em sequência depois as outras situações, mas é um avanço importante, a gente tem que ficar de olho nisso e principalmente agora entender qual pré-projeto será apresentado, porque não adianta reformar o Estatuto, só tem que ver qual é a reforma que será feita. Não adianta depois falar reformamos, mas não adiantou nada. Que reforma? Cadê o texto? Vamos ver. Está atendendo os pontos mais importantes, sensíveis e necessários? Está? Não está? O que precisa ser inserido, o que não está lá? O que precisa ser modificado? É isso que vai acontecer a partir de agora, em outubro, daqui a uns 10 dias, quando o Romeu levar isso para discussão no Conselho com as lideranças do Corinthians, sejam elas chapas, alas, organizações e o que for. Então, um importante passo e a gente tem que continuar em cima, mas é esse próximo capítulo que eu julgo como um dos mais importantes e que terá muito mais repercussão do que nós estamos tendo agora, porque aí vai começarão as discussões sobre o texto. E é isso que importa, tá bom? A gente vai atualizando vocês. Pessoal, é isso. Não deixem o vídeo sem dar o like aqui pra mim. Se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Vocês sabiam disso? O futebol feminino fecha em déficit, tá? O futebol feminino dá prejuízo pro Corinthians. E eu não tô aqui, tá? Antes que apareça aí o movimento feminista, né? Enfim, que eu não sou o Tony Garrido não, tá? Não sou o Tony Garrido não, entendeu? Eu aprecio e dou moral para as mulheres realmente valentes de verdade e costumo dizer, né? Costumo dizer que convivo com as irmãs e os irmãos na igreja e para mim, meu amigo, as irmãs são muito melhores, as mulheres são muito melhores que os homens, tá? Eu, quando se trata em fazer a obra de Deus, prefiro muito mais fazer com elas do que com os irmãos. São mais avivadas, são mais valentes, enfim. Então é o seguinte, machismo aqui não existe, já pode até ter existido um dia, né? Mas também não sou trouxa, não. Então, antes que alguém fale alguma coisa, tá? Aliás, temos várias cafezeiras aqui que entendem de futebol como ninguém, estão todo dia comigo, o público feminino aqui cresce a cada dia, tá? Antes que fale alguma coisa, eu não estou aqui criticando o futebol feminino, estou trazendo um dado que se você fizer uma entrevista com a diretoria do Corinthians, com o Osmar Stabile, não foi ele que me falou isso, mas eu ouso alguém fazer alguma entrevista e perguntar para ele se o futebol feminino dá prejuízo ou lucro para o Corinthians, se ele não vai confirmar que dá prejuízo.
E não é culpa do futebol feminino, porque o futebol feminino vai muito bem, obrigado. O futebol feminino, nos 6 anos que o Corinthians ficou sem títulos, ganhava todo ano. O futebol feminino, aliás, já está classificado na Libertadores, vai pegar o Boca, né? O futebol feminino está de parabéns. Mas, né, o problema são dos dirigentes ridículos que passaram pelo Corinthians, né? Enfim, Augusto Melo, o Duílio. Por quê? Porque, o futebol feminino, na minha opinião, né, tinha que ter o seu patrocinador master. O futebol feminino tinha que ter o seu patrocinador na manga das camisas, nas omoplatas, no calção. Enfim, o futebol feminino tinha que ter os seus patrocínios exclusivos. É um produto hoje que está vendendo, né? Eu andei já consultando para comprar os direitos de transmissão da Libertadores feminina. Não é barato não, velho. Entendeu? Então é um produto caro. Se é um produto caro, por que o Corinthians não vende o Master pro feminino? Entendeu? E por que o patrocinador Master do Corinthians não dá um valor pro feminino? Por isso que tem que chegar e pedir mais pra esses caras mesmo. Só gosto de ficar no Twitter lá, o Pogba, bandeirinha da França, vão te catar, meu irmão, entendeu? É isso que vocês são folgados, velho. Vocês ficam iludindo o torcedor, mas vocês fazem muito pouco pro Corinthians, entendeu? Dá um tempo, tá certo? Então por que você sabia que esse patrocinador master do Corinthians paga uma bala só pro futebol feminino do Palmeiras? Do Palmeiras, hein, que nunca ganhou nada na vida. Dá um tempo, velho. Então, é o que eu penso, tá? Desculpa, eu fiquei bravo aí. Então, o Corinthians iniciou uma conversa com a Magalu, tá? Tá bem no início mesmo, né? Porque na verdade, o Osmar, né? O Osmar foi lá para resolver a questão na Netshoes, né? E aí já tentou isso, entendeu? Aí já tentou isso. É isso aí, Samira, ó. As cafezeiras estão comigo, ó. Vitória Vieira, né? Tamo junto, ó. Um abraço aí ao Florentino, né? Vambora aí, tá? E tem mais cafezeiras. Cadê as cafezeiras? Apareçam aí, cafezeiras, pra gente cobrar um patrocinador. Cafezeiras, apareçam agora em peso aí na sequência, colocando mensagens aqui no chat, pra gente cobrar em peso a Esportes da Sorte, a pagar um valor só pro futebol feminino. Vamos lá, cafezeiras, cobrando todas aí, entendeu? Depois a gente faz o recorte desse vídeo, eu vou colocar o nome de vocês na tela, tá? Vamos cobrar aí a Esportes da Sorte para pagar um valor pro futebol feminino, meu irmão. O futebol feminino, como disse aí a Priscila, tem que ser autossustentável, tá? Então nós estamos brigando aqui por isso, e porque tem premiação para pagar. O Corinthians foi campeão agora, a premiação não foi paga ainda, entendeu? Então é isso, tá? Então vamos para cima aí, beleza? Ó, Stephanie aqui, ó, né? Deixa o like, a Giovana, é isso aí, Samir. Se bateu na mesa, então agora o programa começou. Um abraço aí pro Chaves Maloqueiro, a Ana Carla, bora, Esportes da Sorte. É isso, ó, tem que pagar sim, ó, Vitória, vamos pra cima. Dona Kátia concordando aqui, Samir Odemar Borges, né? Dona Kátia é esposa do nosso querido vovô Dema, tá? Henrique Gonzaga, estamos brigando com quem? A Stephanie, tô aqui, vamos Esportes da Sorte, patrocínio para as brabas, é isso, vamos pra cima, tá? Aí, ó, vamos cobrar aí a Esportes da Sorte, para dar um valor. Verdade, Samir, como o time de futebol feminino não tem patrocínio próprio? E nós estamos falando do maior time de futebol feminino do Brasil. Não tem maior que o nosso. Entendeu? Nunca nenhum time de futebol feminino no Brasil jogou com a torcida que o Coringão joga. Não tem como, tá? Não tem como. Então eu entrei nesse assunto do futebol feminino. Por quê? Porque na pauta da Magalu, Corinthians e Magalu, Stabile e Magalu, o Stabile deu uma namorada lá, o presidente Osmar Stabile deu uma namorada para quem sabe, tá? Para quem sabe conseguir aí um patrocínio, né, para o futebol feminino, né? Enfim, então não tem nada de name rights, tá? Isso que eu queria passar para vocês, não tem nada de name rights e deixar isso bem claro, tá? Sem sensacionalismo, mas
Eu acho que vocês têm que ficar sabendo de tudo que acontece no Corinthians, ou quase tudo, e eu tô aqui para colaborar com isso, para sempre trazer a notícia em primeira mão, né?